Programa de hoje, um polivalente da música. O cara é produtor musical, engenheiro de masterização, criador de sintetizadores e especialista em vinil. Quer ver? Saca só. O mano manja muito e já está por trás de grandes sucessos da música brasileira. Esse aparelhinho pegou esse MIDI aqui e criou um dos grandes hits que eu amo. Se liga. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, jingle all the way, jingle all the way. Ai, 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 ai. Muitos aplausos para Arthur Jolie. Arthur! Você sabe que a nossa edição é formada por canalha. Edição. Não é só. O cara vai no... É só a canalice que toma. A escola Rica Mentex. A escola Rica Mentex. Grande Mentex. A escola do Mentex, Rica Mentex de edição. E aí, Jolie, beleza? Beleza. Beleza? Tudo bem. O Jolie, pra quem não sabe, foi o cara fundador da MTV. O cara responsável pela MTV, patrono da MTV, não é? Você teve... Quanto tempo você teve? Eu fiquei lá muitos anos. Eu fiquei de 98 até o fim, teoricamente o fim, né? Que foi quando fechou o prédio da Alfonso Bovero. Então eu vivi lá em vários cargos. Eu comecei como estagiário, depois eu fui produtor de TV mesmo, depois virei DJ da MTV e por fim eu virei o trilheiro principal. Então trabalhei muito com Ele fazia todas as trilhas que a gente acompanhava na época de ouro da São maravilhosas. Que paródias. Sim, das paródias, os programas do Mion, do Adnet, tudo aquilo você fez. Isso. O Adnet, os desenhos animados, né, que o que mais hoje em dia se fala no TikTok é o Fudêncio, que era um bonequinho. Um clássico, cara. Adorava. E o Fudêncio, eu que fiz aquela música, e aí eu fiz uma guia para que o João Gordo cantasse, né? Porque era o bonequinho dele, e eu gravei a guia com a minha voz e ficou. E hoje, até hoje é a versão... É um time demais, do Cabroso. Né? Time bom. O Adnet é um gênio, né? Eu considero o Adnet, eu considero esse cara um cara fora do... Né? Ele é um cara muito acima, né? Ele é muito acima. Eu acho ele bom. Eu trabalhei com ele no Comédia MTV, que era um time de vários gênios, né? Juntaram naquele programa... a Tata Werneck, o Adnet, Paulinho Serra, o Rabin, que é amigo de você. Sim, o Rabinho, Paulinho Serra, a gente trabalhou com ele também. Opa! O Gui, caramba! O Bento. É um imitador também espetacular, né? Tinha o Bento, a Calabresa. Caramba, olha o time. E eu era o barman, né? No começo eu ficava ali no centro soltando as músicas e depois fizeram que nem no programa do João, um cantinho. Só que a minha banda, por orçamento, era só eu. Ficava eu. Mas você teve uma banda? Eu tive várias, cara. Pô, ele teve aquela... A gente no Pânico, você foi responsável pela trilha sonora. Até falando do Delari, pouca gente sabe que era o... Se você colocar no Spotify você colocar Arthur Jolie. Certo. Arthur Jolie. Arthur com TH. Certo. Y, né? Jolie com Y. J-O-L-Y. J-O-L... Aí, ó. Se você colocar, você vai encontrar uma música que você vai se lembrar muito de um momento do Pânico de Papai. Porra! Que é o nome da... Pedi até pro Reginaldo puxar aí. É Lamour. Lamour. Essa tocou mais ainda, que essa era o Gago. Era do mesmo... essa é o Gago. Essa é o Gago. Do mesmo disco. E essa época foi o seguinte, o Mentex, que é meu amigo, que... Isso, o Mentex editava. Ele editava e junto com o Keck, foi a época que vocês fizeram o Sexto Dedo da Cicarelli. Isso, aquela, isso. Sim. Aquele negócio que a Daiane dos Muitos Santos crimes. ficaram amarrados. Muitos crimes. Põe Lamour aí, ó. Isso. Animal, cara. Lembrou? Muito. Você me chamava de o cantor misterioso. Só não, essa é a música do cantor misterioso. E nessa época eu trabalhava com o Mion na Band. E quem era meu grande amigo era um sósia daquele ali, que era o Vesgo, que ele era o corvo. O mineiro. O Vesgo. Aumenta aí, ó. Muito bom.
Esse foi o meu primeiro disco Isso é solo. homenagem aos Beatles, né? Pois é. Tem uma pegada Beatles, né? Tem. Essa época eu tava eu sou bitomaníaco, mas nessa época eu tinha assistido o Anthology, que é aquele documentário, e eu tava muito bitomaníaco e tava querendo ser multi-instrumentista. Então foi o primeiro disco que eu gravei tudo sozinho, bateria, baixo, guitarra, cantei tudo e tal. Você sozinho. É. Dá um gásinho aí. Olha que Reginaldo. legal, cara. Muito legal. Ô, Johnny, me fala uma coisa. Eu tava vendo você. Você tá fazendo sintetizador? Você que produz o. Como é que faz ele tem um museu? Você tem um museu? O museu ele foi durante um ano, né, um espaço que eu criei junto com um amigo meu. E hoje em dia esse museu se dividiu em 2 estúdios. O meu estúdio, que é tipo um mini museu, e o outro estúdio, que é o Tori, que também é um museu. Mas o espaço como museu não funciona mais. Ele funciona como um estúdio especializado em sintetizador. Por exemplo, 2 semanas atrás, a Pitty, para o disco novo dela, foi lá gravar só sintetizadores. Então, Mas você tem aquele sintetizador de... Aqueles que parecem uma estação telefônica. Põe aí umas fotos doidas no Instagram. Os caras não fazem produção muito caprichada aqui, ó. Se você for no canal dele, se você for no YouTube, você tem as imagens lá. Tem os monstrões. Isso. Tem lá aqueles monstros. Tem, aqueles que você fica pondo o cabo de um lado para o outro. Que é a essência o começo do sintetizador, né? Pois é, o sintetizador ele foi criado inicialmente, né? A música eletrônica, quando surgiu o sintetizador, era algo muito experimental, né? Assim, as pessoas não sabiam o que eram. Os shows de música eletrônica eram gravadores de rolo girando e as pessoas ali viajando sem entender muito o que eram, né? E aí o Robert Moog, que é meu grande ídolo, que junto com o Herbie Deutsch, que é outro cara, que desenvolveu esse estilo de síntese, de você transformar isso para uma escala de teclados, assim. Porque antes era só ruído, né? E aí isso ficou mais famoso ainda quando um aparelho desse caiu na mão da Wendy Carlos e ela criou um disco chamado Suite Don Bach, que ela pegou as músicas do Bach e transformou em timbres de Moog, de sintetizador. Sim. E até hoje é o disco de música clássica mais vendido na história, que é um disco que as pessoas entenderam o que é a música eletrônica, a não ser aqueles barulhos. E aí que começou tudo, né? As pessoas acham que é o Kraftwerk que inventou. Todo mundo fala que é o Kraftwerk, porque acho que foi o primeiro pop, né? Eu acho que o mais acessível, assim, mas antes disso teve isso. E aí... Eu lembro daquele popcorn. Maravilhoso. Não é? Hot Isso aí Butter, também. Né? Era popcorn que chamava. Que foi os primeiros caras de sintetizador, né? Sim. Porra, mas você faz isso? Cara, isso, eu comecei eu sou ele produz isso. Ele produz. Sim. Ele faz o instrumento. Que legal. O cara é criador, é o mago dos... Não, ele faz o instrumento. Ele não é, que me chama os caras de chamam ele de mago mago dos dos sintetizadores, É o mago. Tem o cãozinho dos teclados, né? Tem o mago dos Cada um na sua. Não vem não, porque eu acho... O cara é... eu acho Genial sensacional. o negócio. Arthur, eu queria te perguntar, porque assim, você é o cara que monta o sintetizador, você tem uma bagagem musical ali, provavelmente ali, você falou dos Beatles ali, década de 60, 70, 80. Como é que você vê a inteligência artificial? Porque aí você fala assim, pô, eu monto, você sabe o som do negócio. Sim. Mas a molecada de hoje não tem essa referência auditiva. E aí elas, eu não preciso nem de instrumento para fazer uma música, eu vou aqui na inteligência artificial e faço. Como é que você vê todo esse sistema agora de inteligência artificial na música? Cara, eu acho isso, eu tô louco para que vocês perguntem isso, porque a inteligência artificial, no começo, eu achei que ia dar uma arruinada no meu mercado, mas está fazendo justamente o oposto. Está separando o que é muito fácil de fazer das coisas que não. Então, por exemplo, quando surgiu o sintetizador, tiveram que fazer uma lei, porque os músicos de orquestra ficaram morrendo de medo que eles iam ser substituídos todos pelos sintetizadores. Então, nos Estados Unidos fizeram uma lei que toda música tem que ter pelo menos um violinista, um cellista e um tocador de trompete, por exemplo. Senão, porque eles estavam com medo que o Moog ia substituir por completo a carreira de músico, e não substituiu. Então, a inteligência artificial hoje
principalmente no mercado fonográfico, eu estou achando maravilhoso, porque está dando uma resetada num negócio que hoje em dia está muito na lama. A indústria fonográfica hoje, do jeito que ela está, para quem vive música, e eu que já vivi várias vertentes da música, é muito triste você ver o que o streaming fez com o artista mesmo, né? Então, assim, hoje a minha sogra outro dia chegou e falou, eu escutei outro dia uma playlist inteira que eu escuto no carro e o meu filho falou, vó, você tá escutando uma playlist de inteligência artificial, ela nem percebeu. Olha isso. E ela tava curtindo aquilo lá porque tinha tudo a ver com ela. Então, teve aquela história, né? Eu, Emílio, vocês viveram o gramofone do nosso bisavô, Sim. que era antes de ter a vitrola elétrica, depois vivemos... O acetato, o vinil... Vivemos o vinil, a fita cassete, o CD, o MP3 e agora o stream. Então, é muito pouco tempo, acontecendo muita mudança. E eu falava, qual que será agora a próxima mudança? Eu fiquei com isso muito tempo. E agora com a inteligência artificial que eu tô pensando numa mudança que pode acontecer. Mas o que você acha que vai... Eu acho que é assim, cara, você vai chegar e falar, eu gosto de ouvir Led Zeppelin, mas gosto de U2 e gosto de jazz. Ele vai misturar? Faz aí pra mim. Mashup, é mashup, mashup. Como é que é? Mas o Arthur... Não. Aí não. Eu não concordo. Elvis com Beatles. Mas o Arthur, como produtor, vamos fazer um break pra rede de rádio. A gente continua aqui em todas as plataformas. Vai lá, Reginaldo, é com você, meu maestro. Ô Arthur, como produtor, né? A gente faz umas brincadeiras, que nem na época do carnaval eu fiz o Unidos do Zé da Manga e tudo mais. Como produtor, você já utilizou alguma coisa? Porque o Reginaldo mesmo, aqui o Reginaldo ele pega coisas da inteligência artificial, coisas que seriam muito difíceis e custosas de se fazer, e ele edita e coloca a questão, né, do ser humano. Você usa a inteligência artificial para coisas que de repente seria, às vezes você precisa, sei lá, de uma bateria mais rápido, e você juntar isso com a produção do ser humano mesmo, que obviamente isso aí dá uma cara melhor, ou não? Ou você evita utilizar, não usar? Na época que eu trabalhava com publicidade, eu fazia muita sacanagem sonora desse tipo antes da inteligência artificial. Então era autotune, sample, orquestra de mentira e tal, porque eram músicas que eram só para comerciais, que não tinham uma questão artística. Agora, em disco meu, em trilha de filme, coisas que eu vejo que tem uma relevância artística um pouco mais a longo prazo, que eventualmente vai virar um fonograma e que isso daqui a um tempo vai ser usado como peça de arte mesmo, eu evito, cara. Eu nem sei usar o Suno, eu não sei usar um monte de coisa, assim, mesmo... eu lembro que na época que eu produzia muito, eu tinha uma séria tristeza em ter que usar autotune, corrigir bateria. Sim. Eu achava que esse caminho era danoso e acabou sendo, porque a gente viu que a música de verdade ela foi tão plastificada que a inteligência artificial, quando veio, ela substituiu rapidinho. Exato. Você não sabe se é uma bateria tocada, Exatamente. editada, ou se é uma bateria feita por computador, sabe? Então, olha lá, tá mostrando meus equipamentos. Olha que legal, cara. É muito legal. Entra lá, ele tem um canal e tem também... Você entra no Instagram, né? É Instagram, né? @Arthur Joly, você vai ver coisas fantásticas. E o Joly, ele prensava... Você tem a máquina? Tenho, ainda ele tenho. prensa vinil. É um cara, Caramba, um cara sério? único. É o único cara que prensa vinil. loucura, que da hora. Tem poucos aqui. Ele é maluco. Olha lá, O cara é bom. entra lá é um engenheiro. Esse é o Você fez YouTube, muita né? trilha de comercial também, né, Joly? Fiz trilha de comercial e hoje vindo pra cá eu tava lembrando, eu falei, se eles perguntarem da Copa, qual que vai ser o assunto? Aí eu lembrei de uma que foi assim, no meu auge da publicidade, né? Porque depois que nasceu meu primeiro filho, eu saí da publicidade para poder ter um pouco mais de vida com meus filhos, porque a publicidade estava me sugando qualquer limite de sono e fim de semana. Mas um pouco antes de eu parar, eu fiz uma campanha, cara. Eu era o trilheiro da Nike, eu fazia tudo da Nike pra internet e tal. E aí, em 2010, tinha um lance que o Brasil ia ganhar as Olimpíadas com o menino Ney. E que depois ia emendar na Copa, que era no Brasil, e que ia ferrar, que o Brasil ia explodir. Ia ser nosso ano. E a Nike falou, vamos investir. E aí me chamaram para fazer uma música que ia ser o hino do Brasil, assim, na Copa e nas Olimpíadas. E aí chamaram o Thiaguinho, né, de samba, chamaram o Emicida
E aí pediram para eu produzir a música, e aí eu chamei a Nação Zumbi para fazer a base, a orquestra do Zesp, chamei uns cubanos para fazer a Ô, louco, meu. Meu, e a gente fez uma música animal. Chamamos o Roy Ticala, que era um engenheiro americano que morava aqui no Brasil, para mixar. Fizemos toda a música para ser ferrada, e ela ia lançar no dia que o Brasil ganhasse as Olimpíadas, ia lançar e ia começar a campanha monstruosa, assim. Ia ser meio auge, na Certo. Aí o Brasil perdeu do Japão. E a música, cara? A música foi pro lixo. Putz, perderam. O trabalho inteiro, a campanha inteira foi pro saco. Pô, mas guardava e lançava depois. Ele Não produziu lançava, muita gente legal, né? Você teve a convivência também com a Elza Soares, cara. Eu Sim. queria saber de bastidores de Elza Soares. A Elza foi o seguinte, de fato, cantora, assim, eu nunca vi nada. Essa não dava pra entender se era humano, se era assim, o jeito que ela cantava, cara. Era um negócio muito... É o artista mais inacreditável que eu já convivi na minha vida. E eu conheci ela em 2003, porque eu fiz um disco, que era um disco meu de música eletrônica, um dos primeiros, e caiu na mão dela, e ela quis fazer comigo um show na Parada da Paz, que era uma parada que tinha no Ibirapuera, que antecedeu a parada LGBT. E aí a gente fez ela falou, eu amei essa lance de fazer música eletrônica com você, vamos fazer um disco. Você deixou ela cool again. Então, ela virou ela cool queria fazer novamente música graças ao eletrônica. Olha que legal. E aí eu passei uma semana na casa dela, ela, o marido dela na época, e a gente compôs esse disco. E aí eu tinha uma gravadora independente que eu tinha feito, que era a Record Red, que só lançava os meus trabalhos, os meus amigos. E eu falei, quer saber, vou lançar a Elza Soares, ela tá sem contrato. E aí eu virei, desde estagiário, produtor, dono de gravadora, gerente de turnê, e aí guitarrista, e aí eu lancei esse disco em 2003, que foi um disco muito bem aceito na época, porém 2003 foi o ano que começou o MP3, o Napster. Sim, aí foi... Eu não consegui pagar os investidores, eu como aí a indústria, gravador, eu deprimi, eu falei, ferrou, cara, e aí foi quando eu desisti de ser dono de gravadora. Foi quando eu comecei a pegar um certo bode de turnê, porque eu fiz a turnê com ela e ficava muito tempo enfiado em hotel e avião, e isso não coube na minha vida. Então assim, eu fui criando não é fácil também a convivência. O Jolie é artista. Ele é bom, cara. E não se vende, ele é um cara, ele é um artista, ele faz o que ele gosta. Agora me fala uma coisa, por exemplo, hoje em dia, a gente até estava comentando aqui no programa, as pessoas estão ligadas em nostalgia, cara. Sim. Todo show é nostalgia. Show, filme. Lionel Richie, filme de super-heróis, o Guilherme Arantes foi tudo soldado, maravilhoso, de abelha, enchendo tem logo. Agora um festival, vai ser isso. Tudo festival, tudo. E não tem nada novo. Então a gente está vivendo um período, vai ser meio idade média da vida futura. Porque futuramente, quando o cara olhar para nós, aqui a gente está falando de inteligência artificial, caramba, vai falar, o que tem nessa época? Não tem nada. Cara. Né? Não tem nada. Nada novo. Nada novo. Fala, pô, isso aí é uma sacada. Então, mas o que é isso? É o medo? É o medo, porque, por exemplo, no humor é o medo. Sim. Cancelamento. O cara ficou com medo de cancelar e falou, não posso me pintar, porque vão falar que é blackface. Não posso, essa palavra eu não posso, isso eu não posso. Acabou, a criatividade do cara fica... A minha geração de músicos, cara, eles têm muito medo de ser famoso. Ser famoso, pelo menos de onde eu convivi, né? Na música independente, rock, reggae e tal, a galera não quer ser famoso, né? Eu acho que não. E aí isso, de fato, atrapalhou muito, né? E mesmo os moldes, né, de negócio, né? Antes tinha gravadora, tinha vir na rádio, tinha um monte de coisa que ir na TV, ir no Chacrinha. Depois ficou meio banalizado. De fato, eu acompanho muito as tendências pelos meus filhos. Um tem 14 e outro 12. E eu fico vendo o que esses caras estão ouvindo. E aí Mas eles são underground, seus filhos? Cara, o meu filho mais velho, ele é amigo do filho do Rael, que é o rapper. Então eles são esses são muito antenados, então eles ficam produzindo trap, estão ligados em tudo e tal. O outro já é mais vintage, assim, gosta de tocar bateria, teclado e já dá mais bola para as coisas que eu gosto, assim. Mas ambos não escutam música como a gente escutava, né? Você fala do vinil. Eu, além de fazer os vinis, eu tenho uma coleção enorme de vinil em casa. Meus filhos nunca
Abriram. pra pôr, sabe? Caramba. Cara? Não é possível. Tá batendo. Tem um puta Você tem que acerto. Bate com o vinil. Lógico. Tem um puta Pra ele, acerto. ele vai lembrar do vinil. Claro. Mas tem a pulverização do conteúdo também da molecada, né? Você põe no TikTok e cada hora tem um artista novo, o cara tá cantando Isso, negócio e o vídeo é muito curto. Você não, Os você não meus decora. filhos eu É muito obrigava superficial. a ouvir Motown. Agora vocês vão ouvir Motown. Ah, não. Pá! Motown. Com um vinil na É cara. a semana do Motown. É a semana. Beatles. O álbum branco inteiro. As letras. Então, todo domingo de manhã eu ponho lá meu toca-discos, eu ligo as válvulas, deixo tudo esquentando, coloco. Eles ficam lá tomando café meio desconfiados, cara. Ô, Juli, eu Vai, lá vem vi. meu pai com essas coisas de velho. Eu vi. Você vende. Eu vi você um pedal sintetizador. Isso. Esse aí é o que eu fiz pro Abujanra. Sim, hoje em dia o meu maior trabalho, assim, é vender equipamento. E eu vendo Você a cada vende? 10 que eu faço, 9 vão pro exterior e um fica no Brasil. Eu fiquei muito mais... fora do Brasil que você Fiquei vende. muito mais conhecido fora do que aqui, cara. Até antes de vir pra cá, a Paulinha falou, fala pro Emílio essa história e tal, que... Lembra que a gente se encontrou no Japão? Lembro. Eu encontrei no Olha Japão. que loucura, do nada, meu. E aí, Também não tem mais. eu não sei se foi nesse dia, mas eu não sei se a gente foi pra Kyoto, que tem um negócio dos toris lá, que é um lugar que você vai entrando, e aí tem aqueles toris, que é aquela coisa japonesa, vermelha e tal. E é um negócio que tem 1 milhão de toris. Você vai andando. As escadas. E aí a Paulinha tava falando, pô, sabe o que é isso? Leu, assim, né? Cada empresário bem-sucedido, ele, depois que ele consegue algum negócio, ele constrói um desse e doa para esse parque e tal, e diz que quando você chegar lá em cima, você vai ter esse... E eu tava, justamente antes de eu tinha anunciado umas coisas, quando chegou lá em cima, a gente sentou para descansar, eu abri o meu e-mail, tava um e-mail do Sean Lennon, que é o filho do John Coyote. Caramba! Me pedindo um sintetizador. Aí eu Sério? vendi um sintetizador pro Sean Lennon. Nesse momento eu falei, caramba, cara, Pô, como que é legal. a lenda. E assim vai, cara. Hoje em dia eu vendo sintetizadores pra muita gente legal. Assim, aqui no Brasil eu tô tentando fazer com que essa cultura pegue mais, né? Porque no mundo inteiro o sintetizador voltou com tudo, assim. Aham. Usa-se demais em tudo quanto é produção. E tal. porque, porra, é artesanal. E ele faz sozinho. Ele faz. Muito louco, tá Entra no Arthur Joly, @Arthur Joly, Arthur, pra quem tá no rádio, com TH, Arthur com TH e Joly com Y. Joly. Quanto tempo demora pra fazer um sintetizador desse? Então, tem esses paredões. Esse ano eu fiz um para um produtor chamado Victor Lowe. Eu fiz para ele um monstruoso, assim, que ele encomendou. Esse eu levei 4 meses. Então, esse é um que leva um bom tempo. Porém, tem outros que eu consigo fazer em um dia e tem outros que eu consigo fazer em 2 semanas. Então, como hoje meu estúdio... O do Sean Lennon, por exemplo. O do quanto Sean Lennon tempo? é um que leva uns 15 dias. pra 15 fazer. dias. E aí eu faço geralmente séries de 10 e... É customizado a parada. Agora eu... E é analógico, né? Sim. Porque hoje em dia teve os módulos, né, que copiavam esse sintetizador, que esse é o original, né, Sim, Joly? original. Esse É original. igual era feito nos do anos Moog, 60, dos anos 60. É. E é isso que as pessoas estão redescobrindo agora e você tá... Exatamente, cara, porque você usa vários sentidos para fazer música. Você usa o tato, você usa o visual, você usa o som. Não é só apertar um mouse e ver a telinha ali, sabe? Então isso te influencia como músico. Quem gosta mesmo de... Doideira, compor, é um negócio... Tipo, às vezes tem uns até que tem cheiro. O Buchla, que era um grande mestre da construção, tinha um módulo dele vermelho, que você lambia o dedo, passava, no módulo ele lambia de volta, tinha LSD. Você tá vendendo Você te inspirava a fazer. Porque, por exemplo, o sintetizador é uma onda, né? Tem aquele, o noise, o barulho. Sim. É um barulho e você vai regulando através dos potenciômetros. Exatamente. E você vai criando um som. Então, todo som é único. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Pô, Júlio, você é um gênio, cara. Boa, que legal, cara. Você é um nerd. Eu fiquei muito feliz. Não, o cara é um gênio. Tem que respeitar, e é brasileiro, cara. Claro. Vende pro mundo inteiro. Porra, e um cara muito legal, um cara que tem aí porra, acompanha o trabalho dele que você vai achar demais
o que o Jolie tá fazendo, esses instrumentos e tal. E a trajetória dele na publicidade, na música, no entretenimento, né? O cara tem muita história para contar. Show. Porra, obrigado por você ter vindo. Aula do pelo Jolie. convite, adorei ter vindo. Prazer te receber. Beijo pra Paulinho. Entra lá no Instagram dele para você ver que bacana é o trabalho do Arthur Jolie. Obrigado, Jolie. Grande. Valeu. Aí, ó.